a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e eu posso me dirigir a Ele e fazer perguntas. Fecho os meus olhos e de repente a minha mente é contemplada com a revelação do que a palavra quer dizer. Então nós temos que nos tornar amigos íntimos do Espírito Santo, ver Ele como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem todos os atributos de uma pessoa. Ele se entristece, ele chora, ele intercede, né? E ele está conosco. Então vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Quando um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se levantou e se viu curado, e tomando o seu leito, passou a andar, e aquele dia era dia de sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que fora curado disse: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntou eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por entre a multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Até aqui, irmãos. Graças te damos, Senhor. Obrigado por tua poderosa palavra. Peço ao amado Espírito Santo que nos inspire, que nos dê força, que abra os nossos olhos espirituais, que possamos compreender, Senhor, com clareza, aquilo que o Senhor fala e quer falar conosco. Abençoa os teus filhos, dando boa compreensão, e que a tua palavra e a tua graça seja aplicada em nossos corações. Assim eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Podem sentar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. É tão bom, irmãos, quando vamos pregar a palavra de Deus e sentimos um friozinho na barriga e a perna começa a tremer. Louvado seja Deus. É sinal de que o Espírito Santo está presente. Porque o homem nada é sem o temor de Deus. O que nós precisamos preservar na nossa vida, irmãos, é o temor de Deus. Quando o temor vai embora, vai tudo embora. A graça fica só palavras de homens. Mas quando o Espírito Santo está operando, a igreja se alegra. A igreja sente o contato. E o poder do Espírito Santo, ele irradia, ele contagia todos, e todos são tocados e visitado pela presença do Espírito Santo. Eu confesso a vocês que no início da minha caminhada, irmãos, o que mais me atraía, o que eu mais amava nos cultos, era o mover do Espírito Santo. Eu não aceitava ir na igreja sem sentir a presença de Deus. Não. Eu tinha que sentir um toque poderoso de Deus, algo sobrenatural. Quando eu me converti, irmãos, eu acreditei, sabe? Eu criei no sobrenatural. Até hoje eu creio. No sobrenatural. O culto não é uma coisa normal, ele é espiritual. A palavra de Deus é espiritual, o Espírito Santo ministra, o povo de Deus é espiritual, porque é habitado pelo Espírito Santo. Então não é uma reunião normal,
é um culto a Deus e é um culto espiritual. Então, eu me sinto feliz, alegre, quando eu sinto forte a presença de Deus. Tiago, escrevendo, diz: não apagueis o Espírito. O Espírito, ele é como uma chama de fogo. E muitas vezes nós deixamos apagar esta chama quando deixamos de orar, ler a Bíblia, quando nos afastamos e nos ocupamos com outras coisas, que acaba esfriando a nossa vida, a nossa fé. Então, a chama viva, poderosa, o fervor espiritual acaba diminuindo e nós nos apagamos. Mas a palavra diz que nós não podemos deixar apagar esse fogo. Foi o que Paulo disse a Timóteo, que ele deveria reavivar o dom que havia nele pela imposição de mão dos presbíteros. Reavivar o dom é isso, não é? É crer nas profecias, crer na palavra de Deus e continuar buscando mais e mais a se encher da presença de Deus. Então vamos entrar aqui na mensagem, irmãos, em nome de Jesus. Então a história que lemos nos conta que Jesus subiu para Jerusalém para uma festa, não é? E junto à porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda, muito pregada esta mensagem, do tanque de Betesda, e ali juntavam uma grande multidão de pessoas doentes, coxos, aleijados, cegos, porque em certo tempo, acreditavam eles que um anjo descia naquele tanque, movimentava as águas, e aquele que primeiro tocava na água era curado de qualquer enfermidade. Então estava ali uma grande multidão na esperança, na expectativa do mover das águas. E havia também um homem, o qual a Bíblia relata, 38 anos, deitado. Segundo ele, a conversa dele com Jesus, nós entendemos que esse homem só podia ser paralítico. A Bíblia não diz, mas ele disse: eu não tenho quem me leve. Estava deitado e sofrendo há muito tempo. E Jesus se aproximou dele e ofereceu ajuda a ele. Jesus se aproximou dele e perguntou a ele: queres ser curado? Que pergunta, para quem está doente. É óbvio, o que uma pessoa que está doente quer? Ser curado, não é? E Jesus ordena que esse homem se levante, e ele se levanta e ele é curado. Ele fica de pé, ele levanta, pega o seu leito e vai para a sua casa. O que nós aprendemos aqui, irmãos, com esta mensagem? Nós vemos aqui a grande misericórdia de Jesus e o grande amor de Deus pela humanidade sofredora. Jesus viu que aquele homem sofria há muito tempo e ele se aproximou daquele homem. Olha só, irmãos, olha o que o texto bíblico está dizendo. Jesus viu aquele homem, foi Jesus que se aproximou daquele homem. Não foi aquele homem que clamou, que manifestou fé. Veja que o texto não diz que foi a fé daquele homem que atraiu Jesus, ou o clamor daquele homem. Não, ele não clamou. Ele não manifestou fé nenhuma. Entende? Não é regra dizer, irmãos, que Jesus só abençoa aquele que tem fé. Não é regra. Isso não é verdade. Jesus abençoa quem Ele quer. Ele é movido por compaixão, por misericórdia. Tudo que nós recebemos de Deus é por isso, pela compaixão e pela misericórdia dEle. Esse homem não manifestou fé nenhuma, ele não pediu ajuda, ele não conhecia Jesus. Mas Jesus conhecia ele. Ele e o sofrimento dele. E Jesus viu que ele não tinha ninguém. O homem diz: eu não tenho ninguém que me ajude. Não tenho ninguém, não tenho amigos. E é nessas pessoas que Jesus se dirige, vai. Pessoas que se sentem assim, sem amigos, solitários, sem ter quem o ajude. Aí Jesus entra e oferece ajuda. Amém? Esse é o nosso querido e amado Jesus. Aleluia. Mas esse tanque, irmãos, há muitos historiadores e estudiosos da Bíblia que dizem que esse tanque, ele era um sinal, um símbolo, de esperança e um lugar de busca de cura. Mas também esse tanque, ele era uma evidência, ele tinha uma evidência, a tendência humana e a crenças populares, em vez de confiar em Jesus. Acredita-se que muitos estudiosos
não é? Eu acredito que muitos irmãos talvez já leram algum estudo sobre isso, que dizem que este anjo não era real, era uma lenda dos judeus. Eles acreditavam muito nessas coisas. Tinham um grupo de judeus que eram um tanto místicos. E eles ficavam ali à espera do mover das águas, ali à beira daquele tanque. Então, o que a gente aprende aqui, meus irmãos? É que não podemos colocar a nossa fé, ou direcionar a nossa fé, a crenças populares. Não é? A nossa fé, a nossa crença deve estar direcionada na pessoa de Jesus Cristo. E como nesses dias aqui, eles acreditavam que a água curava, que aquele tanque, de tempo em tempo, o anjo vinha, agitava a água, e a água se transformava manifestava cura e curava os enfermos. Da mesma maneira, hoje a gente vê muitas crenças populares assim, né? Tem pessoas que têm esse mesmo direcionamento de fé, não é? Não é só Jesus, apenas Jesus. Tem pessoas que têm essa tendência, né? Acreditar, como por exemplo, na sorte, carregar um pé de coelho. Isso é uma crença popular, não é? Acreditar na cigana, em plantas. Tem pessoas que têm plantas na sua casa, acreditam que as plantas, elas geram energias positivas. Isso são crenças populares, entendeu? Tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com bênção. Deus não está nessas coisas. O homem, para ser abençoado, ele precisa ter fé e orar para Jesus, buscar Deus, não é? Muitas outras coisas. A crença popular. A minha mãe, ela praticava muito o método da benzedura. Procurava as benzedeiras para cair a verruga, né? Para empate, mal olhado e tudo mais. Isso são crenças populares, irmãos. Tem nada a ver com fé. Isso não atrai energia positiva, coisa nenhuma, até mesmo que o poder de Deus não é uma energia positiva. Amém? O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é Deus. É Deus. Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele habita em nós, né? E Paulo então diz: se Deus é por nós, então quem será contra nós? Então nós temos que nos desencilhar desse misticismo, destas crenças, de carregar trevo de 4 folhas, de acreditar em carta celeste, né, pastor Telmo? Pastor Telmo tinha uma dentro da carteira. Não tinha? Tinha aquele santinho, como é que era o santinho aquele? Pastor Telmo carregava um santinho na carteira. Não é preciso isso. Jesus é o suficiente. Jesus foi ali no meio daquela multidão, irmãos, para desmistificar tudo isso, para operar um milagre na vida daquele homem, para fazer ele andar, para tirar ele da dor e do sofrimento. Então, nós não temos que crer em crenças populares, entende? Essas coisas que ensinam, chás e tudo mais. Não, nós temos que usar a fé. Está alguém doente, né? Faça a oração da fé. E a oração da fé levantará o doente. E o Senhor o curará. Esse é o nosso remédio. A fé em Jesus. Então é nele que temos que depositar a nossa confiança. Não temos que esperar em movimentos de anjo, em mover de águas. Jesus é o suficiente. E como é difícil, né, irmãos? A gente vê que essa crendice entrou nas igrejas. A gente vê hoje esse misticismo todo em cima do altar. É Jesus mais rosa. Jesus mais a toalhinha molhada. Jesus mais sal grosso. Jesus mais copo d'água. Não é assim? Não tem que colocar mais. É só Jesus. Deu. Só Jesus. Não é Jesus mais alguma coisa. Jesus é o suficiente para curar, para libertar, para trazer paz, para trazer descanso. É em Jesus que nós temos que depositar a nossa confiança. Nós temos que nos libertar de tudo isso, irmãos. Um misticismo a gente vê nas igrejas.
Para ficar liberto, tem que fazer 7 correntes de libertação. 7 semanas, né? 7 sexta-feira. Eu fiz muito isso, eu era quadrangular. Eu pratiquei muito isso, derramei muito óleo na cabeça. Cruzei sob sal grosso. Eu era quadrangular, tive 17 anos na quadrangular. Enrolei o pescoço na bandeira quadrangular. Entende? Mas o que liberta o homem, irmãos, não são essas coisas. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem outra coisa. Só a palavra de Deus. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho não libertar, pode fazer o que quiser. Pode fazer peregrinação, subir montes, colocar o joelho no grão de milho. Não adianta subir escada de joelho, não adianta. Só Jesus pode curar, libertar e transformar o homem. E Ele exige de nós, irmãos, uma fé legítima, verdadeira, uma fé direcionada no Filho de Deus. No Filho, em Jesus. Esse sim é o nome sobre todo nome e é o Todo-Poderoso. Perceba que aqui tem uma grande multidão de doentes. Vocês já não fizeram essa pergunta? Por que Jesus não curou os outros? Jesus não cura todo mundo? Entendeu, irmão? Todos ali, havia uma multidão de gente, de doentes, coxos, aqui, coxos, paralíticos, cegos, enfermos, uma grande multidão. Jesus passou por todos eles e foi direto naquele paralítico. E perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Melhor dizendo. Então ele respondeu o enfermo ao Senhor: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus. Amém? Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Depois que ele deu a sua palavra, Jesus ordenou ele que se levantasse e andasse. Imagina, meus irmãos, você consegue se colocar no lugar desse homem? Né? Chega aquele judeu perto dele e oferece para ele ajuda, pergunta: queres ser curado? O que passa na cabeça dele? Talvez ele vai ficar aqui do meu lado, quando o anjo vir, ele vai me ajudar, vai me atirar na água, né? Está me oferecendo ajuda. Ele achou que Jesus estava oferecendo ajuda, ele achou que Jesus era apenas um homem, uma pessoa comum. Sentiu dó, misericórdia dele. Tu quer ser curado? Eu vou ficar aqui contigo, eu vou te ajudar. A hora que o anjo sacudir a água, eu te jogo lá dentro, eu estou aqui para te ajudar. Talvez foi isso que ele pensou, que ele não conhecia Jesus. A Bíblia diz que ele não conhecia Jesus. Não conhecia. Mas Jesus deu uma palavra de ordem, irmãos. Disse para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito e pôs-se a andar. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que tem esta palavra poderosa. Ele deu a sua palavra, ele deu uma ordem: levanta e anda. E o homem se levantou e andou e ficou curado. Aleluia! Louvado seja Deus! Veja Jesus curando, libertando, manifestando ali sua compaixão, sua misericórdia, o seu amor pela humanidade sofredora. Esta é a mensagem que nos mostra nesse texto. Esta é a mensagem de Deus para nós. Deus revelando o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia pelo sofredor. Este homem estava sofrendo há quase 4 décadas de sofrimento, 38 anos sofrendo. Imagina, não é pouco não, 38 anos de sofrimento. Jesus vem e na mesma hora cura ele, coloca ele de pé. E ele fica curado, fica liberto. Aleluia! Quem pode fazer isso? Só Jesus, o Filho de Deus,
Ele pode fazer isso. E é nisso que nós temos que crer, irmãos. Neste poder que vem de Jesus. Para levantar o paralítico, para curar o enfermo, para libertar o oprimido. Ele ficou curado, se levantou e saiu andando. E aí a Bíblia diz que os fariseus pararam e disseram: o que está fazendo? Está carregando esse leito no sábado? No sábado não é lícito carregar esse leito. E ele disse: o homem que me curou, ele me deu uma ordem para mim levantar e levar o meu leito. Eu estou fazendo o que ele mandou. Amém? Quem foi que te curou? O homem diz: não sei. Tu vê, né, irmãos? Não sei. Ele foi curado por Jesus, mas ele não conheceu Jesus. Jesus não se revelou para ele. Mas Jesus encontra ele no verso 14. Mais tarde, encontra ele aonde? Lá no templo. Olha só, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já que tu estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Amém? Glórias a Deus. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, com essa declaração? O que Jesus está dizendo aqui é que só a cura física não é o suficiente. Não é. Não é suficiente. Não adianta o homem ser curado só. O homem precisa de mais. Jesus está oferecendo a ele aqui, irmãos, está chamando esse homem a uma nova vida. A uma vida agora livre e liberta de pecado. Uma nova vida. Está chamando ele ao arrependimento. Jesus está dizendo que só a cura física não basta. E é exatamente isso. Não basta nós sermos curados. Não basta nós sermos libertos. Porque nós não podemos, irmãos, fazer disso só esse encontro com Jesus, um momento, só um momento. Jesus tem mais, ele quer se revelar a nós, ele quer trazer mais. E essa coisa pior que Jesus está falando aqui, irmãos, o que é pior de estar doente 40 anos? Pense comigo. Jesus está dizendo aqui: já que tu estás curado, ficou curado, não está mais doente, não é? Já que tu estás curado, cuide para que não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Então só a cura não basta. Tem mais. E o que será pior do que viver sofrendo 40 anos? Me diga, irmãos, o que é pior do que Jesus está falando? O que Jesus está dizendo aqui? O que ele quer nos ensinar com isso? O que Jesus estava querendo dizer, irmãos, era que havia algo pior do que ficar doente. O sofrimento do julgamento eterno. Isso é pior. Isso era pior do que ficar doente. Vocês entendem? Jesus estava chamando ele para uma nova vida. Estava chamando ele ao arrependimento, ao novo nascimento. Não adianta você só ser curado, você se livrar da dor momentânea aqui. Tem algo pior. Tem algo pior. E é disso que nós temos que nos livrar. É disso que Jesus queria que ele se livrasse. O que seria pior que ficar doente e sofrer 40 anos? É sofrer sob o juízo de Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui, irmãos. É necessário que não só o homem seja curado, é necessário o arrependimento, a conversão genuína, para ficar livre definitivamente do problema principal. O pecado, sabemos que o salário do pecado é a morte. Quando Jesus liberta a vida daquela mulher adúltera, que está aqui no mesmo livro, capítulo 8, o que ele diz para ela quando os acusadores vão embora? Olha só, João capítulo 8, quando aquela mulher adúltera é pega em adultério e trazida à presença de Jesus, com o intuito de condenar e matar ela. O que Jesus responde? Capítulo 8, verso 10. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A mesma palavra. Vai e não faça o que você está fazendo. O que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus está convidando ela para uma nova vida. Uma caminhada agora livre do pecado, uma caminhada com Deus. É isso. Esse é o propósito do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para o homem ficar rico. É isso? Não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Esse é o propósito do Evangelho. Jesus veio a essa terra para isso, para salvar os pecadores, o qual Paulo diz: eu sou o principal deles, me tornei modelo. Então, o que é pior que sofrer? O que é pior que estar doente, 40 anos, 50 anos, enfrentar o amargo juízo de Deus? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Ser curado é maravilhoso. Ser abençoado por Deus com uma esposa, com bens financeiros, com as finanças boa, prosperar, isso tudo é maravilhoso. Mas não tem nada maior, não tem nada melhor, irmãos, que o presente da salvação. Nós precisamos cuidar muito bem da nossa vida com Deus. Jesus está dizendo: pode acontecer algo pior. Senhor, mas eu sofri 40 anos, não chega? 40 anos deitado, paralítico, sofrendo, sem ajuda de ninguém. É justo, eu mereço o céu. Jesus diz: não. Se tu não te converter, não te arrepender, tem coisa pior que isso. Tem coisa pior que a doença. Tem coisa pior que a miséria. Tem coisa pior que a traição. O que é, pastor? O juízo de Deus. E é disso que temos que fugir, irmãos. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito. Jesus curou. A cura física foi o início de uma libertação espiritual para ele chegar na salvação. Jesus usou aquele meio. E é assim que Jesus faz. Não foi assim com vocês? Quantos estavam enfermos e vieram para Jesus? Jesus usou a dor, a enfermidade. Porque dificilmente alguém se converte, né? Quando está bem, quando está tudo bem. Geralmente a pessoa busca Deus quando a água já está na barba, né? No nariz. E é assim mesmo. Mas tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz isso, irmãos. Nos leva no limite. Ele nos arrasta, Ele nos traz. Amém? Louvado seja Deus. Então, eu vejo o verso 14, irmãos. Eu fiz algumas anotações aqui e eu quero ler para vocês. Coloquei: a cura física não é o suficiente. Foi o que eu falei aqui. Não é mesmo. Para entrar no céu é necessário o quê? Arrependimento. Abandono das práticas libertinas e se converter a Cristo. O resumo da mensagem de Jesus para o paralítico foi um chamado à mudança de vida, à conversão, ao arrependimento, para a cura física. A cura física, para que a cura física não fosse apenas um benefício temporário, mas o início de uma vida nova, livre do pecado e suas consequências. Então, a cura foi o início, um convite de Deus para uma nova vida. Uma vida agora livre do pecado e das suas consequências. Porque todo pecado tem consequência, né, irmãos? Louvado seja Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz. O que a Bíblia nos diz? Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Então a vantagem de estar em Cristo é todas. Você que está em Cristo, irmãos, permaneça, lute com unhas e dentes, se fortaleça, se esforce, busque, se revista do poder do alto. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Ainda ontem na oração, né? Foi na oração de sábado,
no culto de ontem, eu estava aqui enquanto os irmãos estavam louvando a Deus, o Espírito Santo me trouxe esta mensagem, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz que aquele que está em Cristo, né, é uma nova criatura e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O Espírito Santo me fez entender uma coisa interessante, irmãos. Ele me fez entender o seguinte, que o pior já passou. É isso que o texto quer dizer. Não tem nada pior. Não tem nada de pior e de destruição para a vida do cristão legítimo, daquele que está em Cristo. Portanto, não temos nada a temer. Não precisamos temer. Porque a Bíblia diz que nem a morte, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus, irmãos, ele não é condicional, ele é incondicional. Deus nos amou do jeito que nós éramos. Vocês entendem? Não foi porque nós éramos bonitinhos ou porque isso e aquilo, não. Deus nos amou com um amor incondicional. E esse amor de Deus é um amor eterno. Ele nos trouxe para si, ele nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para a adoção de filhos. Ele nos adotou em Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Entende? Agora a nossa natureza, ela se revestiu da natureza divina. O nosso pensamento foi transformado pela palavra de Deus. O nosso coração, ele foi regenerado. O coração de pedra, endurecido pelo pecado, foi arrancado. Agora nós temos um coração sensível à voz de Deus, um coração obediente e temente a Deus, o qual nos manterá no caminho até o último dia. O cristão, ele não consegue viver à parte, ele não consegue. Se ele se afasta, como fez o filho pródigo, ele não tem outra coisa a fazer a não ser dizer: eu voltarei para a casa do meu pai, porque lá tem pão com fartura. E ele volta. Todo filho, não existe ex-filho. Uma vez filho, filho para sempre. É assim que eu creio, irmãos. Em nome de Jesus. Quando a obra de Deus é concluída e perfeita, irmãos, nós estamos seguros. Olha aqui o que diz o verso 24. Está com a sua Bíblia aberta? Olha o que diz o verso 24. Jesus falando. Em verdade vos digo. Quando ele diz em verdade, ele está dizendo: prestem atenção. Prestem atenção, quando é repetida duas vezes, é para nós prestar muita atenção no que ele vai falar. Prestem atenção no que eu vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Pronto. Entenderam? É muito claro o que Jesus está dizendo aqui. Aquele que ouve a minha palavra. Quem é que ouve a palavra? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e eu as dou a vida eterna. Em verdade vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Crer naquele que o enviou. Quem enviou Jesus? Foi o Pai, foi Deus. Então nós temos que crer no Pai e crer no Filho. Entendeu? Porque o Filho foi enviado com a missão para salvar e buscar o homem perdido. Então, não entrará em juízo, entendeu? Não tem juízo para aquele que ouve a palavra, guarda e pratica, aquele que está em Cristo. E passou da morte para a vida. Preste atenção nesta frasezinha: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é terá, como se fosse uma promessa. A vida eterna não é uma promessa, a vida eterna começa aqui, agora, quando eu creio em Jesus. Eu já me aproprio, eu já entro, eu já começo a usufruir, eu tenho, não é terei, não é uma promessa. Preste atenção, aquele que crê em mim tem a vida eterna. O que acontece? Não entra em juízo e passou da morte para a vida, houve um translado. Nós estávamos aqui na morte, mortos em nossos delitos e pecado. A Bíblia diz que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É aqui que nós estamos hoje. Nós estamos no reino da luz. Nós estamos em Cristo Jesus. Amém? E nós temos que crer nesta palavra, meus irmãos. E é isso que Jesus está dizendo a este homem. Só a cura física não basta. Não adianta o homem ser curado, morre e vai para o inferno.
O que salva o homem é o arrependimento e a remissão dos seus pecados, que a pessoa só encontra na pessoa de Jesus Cristo, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, não tem outro, o único que tem o poder para perdoar pecados. Amém? Na fala dele aqui no João 8, com os fariseus, eles estavam cheios de razão, né? Os fariseus dizem, olha, nós somos descendentes de Abraão, não somos escravos, coisa nenhuma. E Jesus responde. Vamos ler João 8, 31 em diante. Quero ler com vocês. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Veja que sempre há uma referência a permanecer aonde? Na palavra. Na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão, e dizes tu, como sereis livre? Não somos escravos. Jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livre? Replicou Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entendeu? Era disso que Jesus está dizendo, vocês são livres, uma vírgula. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então não tem ninguém livre. Entende? Está todo mundo encerrado debaixo do pecado. Mas quando Jesus vem com seu perdão, com sua graça, ele nos tira desta gaiola, nos tira desta prisão e nos torna livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso só tem sentido, irmão, se eu acreditar. Vocês acreditam? Acreditam? Deus está falando com você? Tem certeza que esta palavra é para você? O evangelho só tem sentido se eu acreditar que Deus está falando comigo. Amém? Então a palavra de Deus é para mim, é para você. Deus está falando contigo, jovem. Amém? E é isso que faz a diferença, irmãos, o crer, o se agarrar. Esta palavra é de Deus para mim, Ele está dizendo exatamente isso. Eu fui liberto, eu sou curado, eu estou na mão de Deus, eu sou uma nova criatura. Sobre mim não há condenação, eu tenho que viver em paz. O pior já passou. Amém? Nada pode nos condenar, o pior seria a condenação. Jesus disse, olha, não peques mais, já que estás curado, não peques mais para que não te suceda coisas piores. O pior é isso. O pior é isso, é enfrentar o duro julgamento de Deus. E o texto diz que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo. Então no dia do juízo, nós não vamos comparecer diante de Deus. Quem vai comparecer vai ser o ímpio para dar conta de tudo aquilo que ele fez nesta vida. Entendeu? É desta liberdade que Jesus está falando. Não só apenas da liberdade física, da liberdade financeira. Tem gente que pula com isso, né? Mas não adianta nada você ser livre, né, do aperto financeiro, livre das dores, do sofrimento, viver uma vida de paz e não ser salvo. Não adianta nada. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem valor. Tudo só tem valor e tem sentido, irmãos, se nós estivermos em Cristo. Se nós nascermos de novo e tivermos um coração regenerado, cheio da graça de Deus, cheio dos sonhos de Deus, e cantar como nós cantamos aqui, sou peregrino aqui. Eu sou peregrino, eu estou de passagem, a minha pátria é os céus. Amém? Aleluia. Infelizmente tem crente que nem acredita nisso. Não acredita. Tem gente que não acredita no céu. Não acredita no arrebatamento, irmãos, não espera, não se prepara para isso, amém? Infelizmente são pessoas religiosas que vêm em busca de milagres e cura, e melhoras e bem-estar, isso é bom, mas não basta, não é o suficiente, vocês entendem? Jesus está falando de algo precioso, Jesus está falando de algo, irmãos, que nós temos que prestar atenção, há algo pior que a doença, há algo pior que a miséria,
Algo pior que perder a casa, que perder o carro. E o que seria, pastor? Enfrentar o juízo de Deus. Isso é pior que tudo. Pior que perder a esposa, pior que perder o filho. Há algo pior. E o que é? Enfrentar a ira de Deus. Isso é pior. Mas isso não é possível para aqueles que estão em Cristo. Esta é a boa notícia do Evangelho. Nós não vamos enfrentar a ira de Deus, porque o Senhor bebeu o cálice amargo da ira de Deus. Ele se colocou no nosso lugar. Ele disse: pai, dá para passar o cálice? Ele disse: não dá, meu filho, tu vai ter que tomar. Vou ter que tomar o cálice da ira? Sim, vai ter que tomar. E Jesus tomou o cálice da ira de Deus. Deus derramou a sua ira sobre o seu filho, para derramar sua graça sobre nossas vidas. Deus nos banhou com graça, com amor, com misericórdia. Somos o povo de Deus, somos um povo livre. Sobre nós não há condenação, somos livres. Você pode viver em paz com isso. Ninguém pode tirar você da presença de Deus, muito menos desfazer o que Jesus fez. Ninguém pode desfazer o que está feito. Amém? Certa feita, Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Por 3 vezes ele tentou, e as 3 vezes Deus abençoou o seu povo. E ele disse: Balaque, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Vocês entendem, irmãos? Não tem encantamento, não tem bruxaria contra os filhos de Jacó. Não vale encantamento, não vale bruxaria, mandinga. Não viva com medo, irmão. Tem gente que cruza na rua, vê uma vela, vê ali pipoca e desvia com medo. Medo do quê? Amém? Nós somos de Deus. Deus está conosco e nenhum mal nos sucederá. Temos que parar com esse misticismo todo e viver de cabeça erguida. Somos cidadãos do céu. Temos o selo de Deus. Somos herdeiros de um reino inabalável. Vamos orar, vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Aleluia. Existe algo pior que a dor? Existe. Existe algo pior que o sofrimento? Existe. Pense nisso, meu irmão. Mas de tudo isso, Jesus te libertou. Você é um homem livre. Jovem, você